daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês, sobre a questão de excessos de informação, né? Então, o Uhum. número de informações sobre a Covid, tanto na mídia como no Facebook, na internet, nas mídias sociais de uma maneira geral, está de forma excessiva. Então, a ansiedade nada mais é do que o medo em excesso. Então, o que que gera o medo? É um momento de pânico frente a uma situação, frente àquilo que está para acontecer que ainda não aconteceu. Então, há muita incerteza, né? No momento, há muita incerteza do que vai acontecer. Então, isso gera um estado de ansiedade, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Acho que a Karina colocou aqui, né? Medo do Medo do novo, desemprego, né? Medo do medo da novo, da consequência criação econômica do desemprego. do emprego. Então, muitas pessoas já estão sentindo a questão de que esse momento, né, já está trazendo dificuldades econômicas, mas talvez seja o momento de nós repensarmos sobre a nossa forma de trabalho. Vou citar o meu exemplo, né? Então, eu atendo pessoalmente desde quinta-feira, a gente não está fazendo mais atendimentos presenciais, então, eu tive que mudar toda a minha forma de atendimento. Então, estou fazendo home office, estou fazendo atendimento por videoconferência. Muitos pacientes acabaram não continuando, mas dentro desse momento de crise, a gente tem que ir se readequando. Então, e confiar que vai dar certo. Então, a gente não sabe qual que é o momento, o que, que realmente vai acontecer, mas se a gente ficar apavorado nesse momento, a nossa defesa, ela fica mais limitada. Então, nós temos a capacidade de pensar em estratégias, de pensar em como sair dessa situação de uma maneira criativa. Então, assim, não é só eu que estou sendo prejudicada, é todo mundo. Então, assim, vamos Sim, dar as mãos, vamos unir forças, vamos pensar em estratégias. Eu estou vendo muitas pessoas se mobilizando, fazendo trabalhos em casa, entregando, né? Tá tudo fechado. Então, assim, como nós vamos pensar nessa questão econômica de nos refazer? Então, é momento de nos refazer e de repensar, de refletir. Opa, peraí, quais são os meus pilares? O que realmente vale a pena eu continuar mantendo nesse momento ou não continuar mantendo nesse momento. Então, essa situação instável, sim, gera ansiedade, mas quanto mais nós alimentarmos o nosso pensamento de situações desesperançosas, mais em crise nós vamos entrar. Então, não é momento da gente ficar olhando a crise, a situação em si, mas olhar por cima dessa situação, o que que essa crise pode me trazer de benefício, me trazer de crescimento, me trazer de fortalecimento nesse momento. Às vezes é momento de parar, repensar a nossa atividade profissional, como que nós podemos refazer o nosso trabalho, não é mesmo? Vou dar o seu sim, exemplo, né, Mara? Você trabalha com pessoas, está com impedida de atender pessoas. pessoas também, né? Já Mas, bastante. Mas o medo também que eu tô vendo, Pri, é de medo próprio da doença, sabe? Tem bastante gente que tá com muito medo de ficar doente, né? Porque a gente não sabe como que não ficar. A gente sabe que vai todo mundo passar por isso. E a gente sabe que ficar dentro de casa é o sensato, né? Agora, é o que todo mundo tem que fazer. Mas sim. é tudo muito ainda relativo, a gente não tem noção ainda do próprio, do que vai acontecer, né? Se não vai ou vai ficar doente. Eu mesma, eu tenho minha mãe e minha sogra comigo, né? Uhum. Duas pessoas idosas, então eu tô me precavendo de tudo para não trazer aqui para dentro da minha casa qualquer contaminação. Então, e esse medo? Como que a gente faz com esse medo da doença? Entendeu? Como que a gente lida com isso para não gerar distúrbios, outros distúrbios, né, em nossa vida? E eu acredito que um dos distúrbios que nós teremos que cuidar no futuro é o toque, né? O excesso de limpeza, o excesso de cuidado que a gente está tendo. Então, tudo passa álcool em gel, tudo tem que lavar as mãos, tudo não pode fazer, tudo tem que se cuidar. Então, assim, a questão de você ficar em casa nesse momento de crise é super importante. Só que o ficar em casa não é uma escolha que nós temos naturalmente, né? Então Uhum. é muito diferente você ter férias e ficar em casa e escolher, eu quero ficar em casa para descansar, para fazer o que eu quero, do que desse momento que nós estamos sendo
praticamente obrigados a ficar em casa. Nós temos que mudar a Sim. nossa postura e ficar em casa diante daquilo que está acontecendo. Então, o medo de pegar a doença em si, os métodos preventivos que a gente tem feito já são suficientes para garantir que a gente não vai pegar nada. E a gente tem que ter a nossa confiança, né? De que todas as coisas estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu acredito que Com a gente tem certeza. que colocar a nossa fé agora acima de qualquer coisa. Porque nós somos um ser biopsicossocial e espiritual, né? Todos esses aspectos da nossa vida, eles devem estar fortalecidos. E a gente tem que fortalecer que a nossa vida está nas mãos de uma pessoa muito maior que nós. Então, nós não sabemos, né, o nosso minuto a seguir. E isso não cabe a nós resolver. Então, a gente tem que entrar em descanso e fortalecer as nossas áreas, as áreas da nossa vida. Então, assim, se você se previne, está cuidando do seu corpo, cuidando da sua saúde. Então, você cuida da sua alimentação, você come bem, você se fortalece com Ah, bem, vitaminas, com nutrientes, né? Você cuida da questão social, de você não se envolver com outras pessoas, de evitar o contato com elas, e você cuida também da sua parte espiritual, de ficar no sentido da confiança de que nada vai te acontecer, de que sim. você está protegido e que nada acontece se não for a permissão de Deus, isso te traz descanso. Então, assim, a gente tem que botar nossa fé em ação nesse momento, né? Não só confiar só nos mecanismos de defesa, na limpeza, em tudo aquilo. Claro, isso tudo é muito importante, mas a gente tem que ter algo maior para segurar. E acredito que a crise vem fortalecer isso de uma maneira muito forte. Nós temos que desenvolver isso, né? De uma maneira muito forte mesmo, principalmente nesse momento. A Karina está falando aqui que ela está amando trabalhar em home office, mas depois vai ter que cuidar do toque. No meu caso, também depois eu vou ter que cuidar do distúrbio alimentar, viu? Porque, olha, não está sendo fácil. Você fica em casa, você come, você limpa. É tudo isso, é novas também, é novas maneiras, né? Novos hábitos que a gente está criando, não é? É totalmente diferente do que a nossa Sim, rotina diária. Então, a gente está criando novos hábitos também, né? E a gente vai ter que sim, lidar com esses hábitos futuramente, né? exatamente. Então, quando as coisas voltarem ao normal, e eu creio que isso vai Uhum, acontecer, se Deus quiser. precisar que não demore, que seja Amém. logo, que a gente não fique nesse período preso por muito tempo, nós vamos ter que ter sim novos hábitos, né? Mas nesse Sim. momento a gente também precisa ter bons hábitos e cuidar da nossa saúde mental de uma maneira adequada. Porque quando Com a gente certeza. traz trabalho para dentro de casa, nós corremos o risco de trabalhar muito mais. Então, nós temos que pôr limites no nosso home office. Então, tenha horário específico de trabalho. Separe o seu ambiente de trabalho. Não misture horário de casa com horário de trabalho, porque daqui a pouco você vai começar a misturar tudo e isso começa a trazer adoecimento. Então, assim, por pensar, eu preciso repensar no meu trabalho, o que que eu vou fazer, preciso começar a mudar estratégias, mudar isso, isso tudo É aí que traz. aparece a ansiedade, né? É aí que É, vai aparecer a ansiedade também. Eu exatamente. tenho Então, que. assim, se eu puder dar uma dica, tenha Uhum. um cronograma, tenha uma rotina. Então, acorde sempre no mesmo horário. Cuidado com a alimentação. Então, ficar em casa dá possibilidades de você fazer mais comida, né? Coisas diferenciadas, você vai ter mais tempo. Faça sim coisas diferenciadas, mas procure não sair muito daquilo que você já estava habituado de você comer todo dia. Então, a gente costuma comer coisas diferentes mais aos finais de semana e não trabalhar de final de semana, então continua mantendo esse hábito, né? Não leve o trabalho para os finais de semana para casa. Separe o seu horário de trabalho, o seu ambiente de trabalho com o restante da sua casa. Se você fazer atividade física, procure continuar fazendo alguma atividade física. Às vezes não Sim, dá é para muito fazer, importante. mas pode fazer uma dança, pode, de repente, quem tem equipamentos em casa, uma esteira, uma bicicleta, pode fazer. Então, tentem muitos vídeos na internet. Na internet muitos professores estão passando bastante coisa, né? Então,
procure informações nesse sentido. Olha, esse é o trabalho de home office, né, Mara? Passa Não é? caminhão na rua, Passa o caminhão na rua falando, fique em casa. E aí, o que que acontece? É o trabalho, né, gente? É home office mesmo. É bem ao vivo. Mas tá certo. Olha, eu amei suas dicas e a gente vai estar sempre por aqui, tá bom? Falando muito mais sobre ansiedade, falando muito mais sobre o que fazer pré e pós a quarentena, né? De tudo isso que está acontecendo. Creio eu que a gente vai ter mais oportunidades de conversar e quem tiver dúvidas, chamar você, chamar a mim, eu vou te perguntar, tá bom? a Karina tá mandando algumas coisas aqui. Deixa eu só falar uma coisa aí Tem importantíssima. bastante perguntas aqui, ó. Vamos lá. Tá entrando. Ela tá falando que ela é regrada no horário. Então, gente, acorde no mesmo horário. Tome banho, tire o pijama, não fique o dia inteiro de pijama em casa, né? Saia para tomar sol no quintal. É importantíssimo tomar pelo menos 10 minutos de sol por dia. O sol produz vitamina D, que é um das vitaminas responsáveis para a gente não ter depressão. Então, para que a gente não entre em depressão, tome sol, coma bem, coma frutas, verduras, legumes, né? Tenha o seu horário de trabalho, não extrapole, né? Faça como se você estivesse saindo de casa, trabalhe em home office, mas estabeleça horário de trabalho e faça atividades que são prazerosas, né? Isso vai fazer com que a gente não tenha tantos problemas emocionais no futuro, né? Com Porque a certeza. grande questão é ficar em casa, entrar em adoecimento emocional, da prisão, daquilo que vai acontecendo, a gente começa a ficar para baixo, começa a se sentir desanimado, e aí sair desse estado depressivo é muito mais complicado depois. É Vamos isso. trabalhar na prevenção em relação a isso. E de alguma forma ou outra, estar ajudando, né? Estar ajudando as pessoas, nem que for online mesmo, como aqui a gente está fazendo agora, se todo mundo se unisse e levasse informação para todo mundo, é uma forma bem legal de poder estar ajudando também, né? E é É isso, mesmo, isso mesmo. não é? Nós ficamos E abertos, se alguém tiver mais estamos perguntas, abertos depois pode. a perguntas, tá bom? Pri, muito obrigada mesmo. Você é minha amiga de anos, de Cristo, amiga da vida, e a gente está aqui. Estamos juntas, tá bom? Beijo no seu coração. Para Tchau, você gente. também. Tchau, Tchau, e tchau. ficará a live aqui gravada. Tchau, tchau. Tchau.